Muita gente chegando aqui na nossa sala, né, para participar dessa aula maravilhosa sobre musicalização infantil. Nós estamos aqui hoje no 6º dia da Semana Rede Pedagógica e o tema de hoje é musicalização infantil. E nós teremos hoje uma das maiores especialistas do Brasil neste assunto, que é a professora Débora Munhoz. Vocês vão se encantar com a professora Débora. É uma professora muito competente, está chegando aqui, né? E, pessoal, o seguinte, vamos chegando. Olha, hoje a Érica já anunciou, vamos sortear a pedidos, né? Mais uma camisa aqui da Rede Pedagógica. Boa noite, Débora, tudo bem? Boa noite, Edivaldo, tudo bem? Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigados nós, Débora. Muito legal mesmo participar dessa atividade com você. O seu mini curso, né, de musicalização infantil, que será ministrado agora, está começando a ser ministrado agora, realmente está excelente, promete muito. Então, fica só um pouquinho, professor, nós já voltamos a falar com você. Eu estava aqui dizendo, Débora, que nós vamos sortear hoje para os nossos alunos, né, para os nossos seguidores, esta camisa aqui da Rede Pedagógica. Já recebeu a sua, Débora? Tá chegando, vocês me enviaram, né? Tá chegando, tô ansiosa para receber. Ah, legal, né? Então aqui na Rede Pedagógica tem que vestir a camisa, né, gente? Então... E legal! Nós sorteamos ontem 2, o pessoal que ficou aqui até mais tarde, né, acabou participando de um segundo sorteio, mas hoje nós vamos sortear mais uma, porque muita gente queria ganhar, não ganhou, não dá para todo mundo ganhar, mas vamos sortear aqui várias camisas dessa. Mas, professora Débora, eu estava aqui fazendo nesse anúncio até você chegar, e que bom que você chegou bem rápido. Eu realmente li o seu material, assisti, né, as suas aulas. Eu queria comentar agora, de início, o seu material, que é um material muito rico, é um material bem interessante. Pessoal, vocês que estão matriculados, né, na Semana Rede Pedagógica, na aula de hoje, né, dia 17 de abril, com o tema musicalização infantil, tem um texto lá que a professora Débora escreveu, né, para essa nossa aula aqui de hoje. E neste texto há várias premissas importantes para você entender, né, como fazer musicalização infantil. É um texto bastante rico, né, e tem alguns aspectos do texto mais técnicos que eu gostaria de destrinchar aqui com a professora Débora Munhoz. Mas antes de entrar nessa parte, professora Débora, eu queria que você fizesse a gentileza de se apresentar, né? Nós estamos aqui falando com você, eu estou aqui em Brasília, você está aí em São Paulo, né? Você tem uma formação muito boa, muito forte e tem muita experiência. Nós, quando fomos buscar uma pessoa para trabalhar na rede pedagógica este tema, musicalização infantil, nós buscamos e você foi a melhor que nós encontramos e nós convidamos você para fazer parte do time Rede Pedagógica e você aceitou, né, gentilmente. Então eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho e um pouco da sua formação, professora. Primeiramente, quero agradecer a participação na Rede Pedagógica. Meu nome é Débora Munhoz Barboni, eu sou professora de música desde 1999, trabalho com bebês, educação infantil fundamental. Sou completamente apaixonada por trabalhar com musicalização, porque imagina, eu trabalho com crianças que têm uma energia maravilhosa e também com música, que é uma linguagem que dificilmente a criança não gosta. Então, é um casamento que dá muito certo, e que eu sou completamente apaixonada pela musicalização infantil. Eu sou pianista também, sou compositora, inclusive eu tenho 3 CDs, o CD vai começar 1, Canções para Brincar 1, Canções para Brincar 2, e logo, logo vai também sair o meu novo CD, que é o Vai Começar 2, que já está nos estúdios. E agora, em parceria com a Rede Pedagógica, estou super feliz com a nossa parceria. Muito bom, muito legal. Professora, realmente, além de ser professora, você também é música, é compositora, tem muitas habilidades e a música é muito importante para preparar Sim. os espíritos dos pequenos para o aprendizado em geral, não é, professora Débora?
Muitas pessoas, quando ficam sabendo, nossa, você é professora de música, de bebê, de criança pequena, mas qual instrumento que eles aprendem? Porque as pessoas associam muito a música à aprendizagem de um instrumento musical. E, na verdade, a musicalização é uma sensibilização, são aulas que visam sensibilizar a criança para que ela tenha cada vez mais interesse pela música. Então, as aulas de música, elas utilizam estratégias lúdicas, brincadeiras, interações, que são os dois eixos norteadores propostos pela BNCC, porém usando a música como ferramenta para o crescimento. E a música, ela tem esse poder de captar a atenção da criança. Então, na aula, o professor vai trazer diferentes repertórios que vão desde canções folclóricas, música clássica, música erudita, canções pedagógicas, enfim, uma variedade de repertório que vai ampliar o repertório de mundo da criança, porque esse repertório vem acompanhado de brincadeiras, canções de socialização, práticas instrumentais, histórias cantadas, sonorizadas, tudo muito lúdico, com o objetivo de ajudar a criança no senso rítmico, na afinação, na coordenação motora, no desenvolvimento psicomotor e, acima de tudo, no desenvolvimento integral da criança, no desenvolvimento emocional, cognitivo, motor. Então, por exemplo, se você for pensar numa simples brincadeira, como uma brincadeira de roda, uma brincadeira que todo mundo pode... O gato, mais o gato, brincadeira de roda. Todos os campos de experiências sugeridos pela BNCC aparecem nessa simples brincadeira. Aparece o eu, o outro e o nós, porque as crianças precisam estar sintonizadas, é uma parceria para a roda acontecer. Corpos, gestos e movimentos aparecem o tempo todo. Escuta, fala, pensamento e imaginação, porque a criança precisa ficar atenta à letra da música para dançar, para fazer a coreografia, para interagir com os amigos. Espaço, tempo, quantidades, relações, transformações. Quantas transformações que vão acontecendo no decorrer da música, a coreografia, todos relacionados entre si, o ritmo, a melodia que vai se modificando conforme a música vai acontecendo. Então, tudo isso brincando. Então, a música, ela alimenta os campos de experiências, respeitando os direitos de aprendizagem que a BNCC tanto fala, o brincar, o participar, o expressar-se, o conhecer-se, e tudo brincando. Então, obviamente que o professor de música, ele vai ter o foco no desenvolvimento da linguagem musical. Porém, o professor polivalente, ele pode sim utilizar a música como ferramenta para o crescimento, para ajudar a trazer mais alegria, mais entusiasmo, para tornar o contexto mais forte que ele vai trabalhar e para alimentar esse campo da experiência que ele vai trabalhar, ou os campos ao mesmo tempo, porque os campos não são caixinhas, eles estão interligados, de uma forma lúdica. E a música, ela também ativa a dopamina, que é um neurotransmissor do prazer. Então, só por isso você entende por que as crianças gostam tanto de música. Porque, além disso, também tem o fato dela crescer desde lá que ela estava na barriga da mãe dela. A partir do 5º mês de vida intrauterina, ela já tinha contato, a audição dela já estava apta para receber as informações e ela já nasce estimulada através da sua audição. Então, tudo isso faz a música se tornar muito enriquecedora para a criança. E o principal, capta a atenção dela para que ela queira participar. É aquilo que Piaget falava, sem motivação não há aprendizagem. Só que é claro que para o professor conseguir essa atenção, ele precisa utilizar um repertório adequado de acordo com os interesses e as necessidades dos seus alunos. Aí a importância de conhecer o desenvolvimento infantil e também conhecer o seu aluno. Muito bom. Aqui no seu texto você fala sobre as etapas, né? As etapas de desenvolvimento da criança. Aí você coloca as diversas etapas. Eu queria perguntar o seguinte, qual que é a diferença da abordagem musical em cada uma dessas etapas? A musicalização, ela é a sensibilização, né? Você vai sensibilizar a música, a criança, para que ela queira participar das brincadeiras musicais, das interações, dos jogos. Obviamente que cada faixa etária tem
propostas que vão interessar mais e outras menos. E o professor tem que prestar atenção nisso, porque é igual aquela historinha, você adora chocolate, mas você não vai pescar o peixe com chocolate, senão ele não vai se interessar. Com a criança, a mesma coisa. Então, por exemplo, com os bebês, musicalização de bebês. A musicalização de bebês, as pessoas imaginam que é uma aula que a criança não participa, porém ela participa sim, do jeito dela, e participa em muito. Aliás, é uma das faixas etárias que mais demonstram interesse. Quando nós falamos, independente da faixa etária, levando em conta que a BNCC fala o cuidar e o educar. Então, o cuidar tem a ver com o professor que leva em conta o que o seu aluno gosta e prepara de acordo com os interesses e as necessidades. Então, por exemplo, o bebê pequeno, ele gosta muito de explorar. Ele está na fase de conhecer, de explorar, tudo é novidade para ele. Então, desde o momento que você recebe esse bebê de uma forma acolhedora, com uma canção de acolhida, mas muitas vezes ele já chega, primeira aula, por exemplo, de música, às vezes ele chega chorando, ele está se acostumando com a chamada adaptação, que é a volta às aulas. Então, se o adulto já sentar e ficar com o rosto perto dele, nós temos que nos colocar no lugar da criança. Eu gostaria de nem conhecer e a pessoa já chegar em cima de mim, e eu ia ficar um pouco assustada, né? Então, eu não vou fazer isso com o meu aluno. Então, eu vou trazer, se ele está chorando, eu vou sentir o ambiente. Então, eu vou trazer uma caixa surpresa, com elementos surpresa, com objetos sonoros. Posso cantar músicas que eles gostam, porque a música, ela justamente, ela traz emoções, né? Então, o bebê, geralmente, ele chega na escola e já conhece algumas músicas. Seja por causa da galinha pintadinha, que a mãe coloca para ele escutar, seja a mãe e o pai que canta para ele algumas músicas. Então, ele chega na escola e, de repente, o professor canta a música do Meu Pintinho Amarelinho para ele. Nossa, mas existem tantas músicas, Débora, vai cantar Meu Pintinho Amarelinho? Mas nesse momento de adaptação é muito importante, porque vai fazer a criança lembrar, ter as memórias positivas. A música tem esse poder de nos fazer viajar. A gente ouve uma música, lembra de uma pessoa, lembra de um lugar, e isso acontece desde muito cedo. E sabe, Edivaldo, que tem uma pesquisa que fizeram na Finlândia em 2013 que é fantástica, que prova o quanto a memória do bebê é poderosa. Mesmo antes de nascer, olha só. Eles escolheram 12 mães que estavam grávidas, 6 mães, dividiram em 2 grupos, 6. E no último trimestre, 6 mães escutaram Brilha, Brilha, Estrelinha diariamente. O outro grupo não escutou. Quando nasceram os bebês, os 12 bebês, eles apresentaram Brilha, Brilha, Estrelinha, tanto quando nasceu o bebê e 4 meses depois. E eles perceberam, pelos batimentos cardíacos do bebê, porque hoje a neurociência consegue identificar as mudanças que estão acontecendo no corpo conforme os estímulos acontecem, que os bebês que escutaram Brilha, Brilha, Estrelinha demonstrava que estavam reconhecendo a música. Então, isso demonstra que a memória acontece antes mesmo do neném nascer. Então, imagine esse neném fazendo aula de música, este bebê fazendo aula de música com o adulto, porque geralmente a aula de música com o bebê, ele vem com acompanhante. Isso se não for numa escola, mas pensando numa escola de música. Agora, então, o professor, pensando no professor, que é o público da rede pedagógica, que são os professores, então eu não vou falar da escola de música. Ele tem que pensar, por exemplo, vai acabar a quarentena. Eu tenho que pensar em uma aula, como será que estão meus bebês? Que aula que eu vou preparar para eles, para que eles se acalmem? Está acontecendo a quarentena, vários professores gravando vídeos, eu mesma estou gravando vídeos para os meus alunos. Então, você tem que pensar, você, professor, tem que pensar em propostas, pensando nos bebês, que vai captar a atenção deles. E se você vai trabalhar os gestos, os movimentos, recursos sonoros, recursos visuais, porque ele vai estar numa tela, assistindo você. E é claro que, como ele vai te reconhecer, ele vai se interessar pelo conteúdo. E aí você vai trazer músicas que ele gosta, recursos sonoros, recursos visuais, para captar a atenção desse bebê durante a quarentena. Agora, na aula de música, você tem geralmente 30 minutos para ficar com o bebê. E a concentração do bebê em momentos dirigidos
é mais curta. É engraçado, Edivaldo, que nos momentos de exploração, eles ficam 30 minutos ou mais explorando, batendo os instrumentos. Por isso que o momento da exploração é fundamental e é por isso que um dos direitos de aprendizagem é o momento de exploração. Porém, tem os momentos dirigidos também, que também são fundamentais para a criança, porque a criança ela está aprendendo o repertório através das vivências, dos contatos que ela vai tendo. Então, nós começamos com uma canção de acolhida, com atividades envolvendo elementos surpresa, historinhas de mão. Então, por exemplo, uma historinha. Pezico e Pesaco, 2 irmãozinhos que moram dentro de um saco. O Pezico usa um chapéu na cabeça e o Pesaco usa uma fita na testa. Lá vão eles para uma grande festa. Com seus passos miudinhos vão andando ligeirinho. Para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Ah, mas o Pezico e Pesaco voltaram para dentro do saco? Não tem problema. O saco tem um buraco. Olha aqui o Pezico e olha aqui o Pesaco. E além da história, você pode explorar os sons, você pode pegar os instrumentos para representar o Pezico, para representar o Pesaco. Então, historinhas de mão são muito encantadoras para a educação infantil. Eu sei que o grande público da rede pedagógica são os professores da educação infantil. Então, canções de socialização, onde você pode entregar os instrumentos para as crianças ou simplesmente acompanhar com o corpo, com os gestos, com os movimentos. Tudo isso você vai trabalhar em diferentes faixas etárias, só que é claro que o repertório que você vai usar é diferente. Então, com os bebês, canções mais curtinhas, geralmente com temas que ele está acostumado, da natureza dele. Então, por exemplo, família, animais, bichinhos de jardim, bichinhos da fazenda. Por isso que o Seu Lobato tinha um sítio. E é uma música super simples. E por que passa de geração em geração uma música folclórica que ninguém se cansa? Por quê? Porque as crianças ficam encantadas. Então, quando você trabalha um tema que a criança gosta, ela fica interessada. Já com as crianças maiores, você vai continuar trabalhando as canções de acolhida para marcar a rotina da criança. Então, tem uma música para começar, tem outra música para começar a história, para finalizar a aula. Então, você tem que pensar, quanto tempo você tem de aula? 30, 45 minutos? Então, como que eu vou fazer essa aula ficar lúdica, divertida, envolvente, envolvendo o fazer musical? O que seria o fazer musical? Atividades onde ela vai cantar, atividades onde ela vai tocar, onde ela vai dançar. Débora, e bebê dança? Se tiver adulto e for bebezinho muito pequeno, pode ser no colo de um adulto. Quando ele vai ficando maiorzinho, você pode fazer uma roda intercalando adulto e criança. Agora, com os pequenininhos, eu gosto muito de fazer atividades em dupla também. Tipo, serra, serra, serrador. Então, você pode fazer, obviamente que você está ensinando. Então, primeiro eu vou fazer com a criança e com o tempo, agora você vai fazer com o seu amiguinho. E isso você está o quê? Promovendo o brincar, o participar, o conhecer-se. Os direitos de aprendizagem aparecem o tempo todo. Muitas músicas você pode trabalhar tanto com os bebês quanto com os maiores, só que com estratégias lúdicas diferentes. Então, por exemplo, a Loja do Mestre André, uma música que eu utilizo desde os bebês, por exemplo. Eu estou falando músicas mais conhecidas porque aí as pessoas se reconhecem o que eu estou falando, né? A atividade do Mestre André, por exemplo, eu trabalho desde os bebês até crianças de 6 anos. Só que com os bebês, eu vou fazer um teatrinho de fantoche, onde vai ter o Mestre André, onde vão aparecer os instrumentos, vai ter o som do pandeiro, vai ter o som do chocalho e tudo mais. E assim a criança vai aprendendo o nome dos instrumentos, identificando o timbre dos instrumentos. Só que é muito importante a criança ter um momento de exploração também. Então ela vai ter um momento onde ela vai tocar o instrumento e depois ela vai explorar livremente, sem intervenção do adulto, porque esse momento ele é o mediador. Se a criança pedir ajuda, ele ajuda, senão ele vai deixar que ela explore. E é impressionante, Edivaldo, como eles adoram explorar. Então, outro momento também que eu acho fundamental é o movimento. Brincadeiras de roda,
atividades também onde a criança é a protagonista da aprendizagem. Então, por exemplo, vamos brincar do mestre André, agora de uma outra forma? Então, primeiro teve a história do mestre André, certo? Tocar os instrumentos, explorar os instrumentos. Vamos fazer a bandinha do mestre André? Ok. Olha só, o eu, o outro e nós. Cada um vai ter a sua vez de tocar. Olha só, já o desenvolvimento das competências, o respeito, certo? Que a BNCC fala. Essas 10 competências vão aparecendo normalmente na rotina da criança, o professor vai trabalhando. E aí, agora eu fui o maestro, eu fui a maestrina, agora eu vou chamar uma criança para ser o maestro agora, para reger a banda do mestre André. Pode ser com a música do mestre André ou pode ser com uma música instrumental, onde a criança vai criar o seu arranjo, e nessa hora não tem certo e errado. Pode dividir em naipes, por exemplo. Esse grupo vai tocar as clavas, que são aqueles tronquinhos pequenos de madeira, sabe? Esse grupo vai tocar o pandeiro, esse grupo vai tocar o tambor. Ok, a criança vai reger, você vai reger. Quando você apontar para lá, a clava vai tocar, o pandeiro, e assim por diante. Então fica tudo muito divertido. Um minutinho, vou estar sem bateria, tá acabando. Então tudo isso isso é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em conta o que a BNCC fala. A criança como protagonista da sua aprendizagem. É claro que o professor é o mediador, o professor ele tem conteúdos para passar, tem momentos que são dirigidos, mas o professor tem que sempre colocar em mente como que eu vou trabalhar esse conteúdo de uma forma que a criança em algum momento possa ser a protagonista, e sempre pensando nos direitos de aprendizagem. Essa proposta trabalha qual direito? É o brincar, é o participar, é o explorar, é o conhecer-se. Justamente, a BNCC ela não é um currículo, mas ela nos mostra os eixos norteadores para que a gente possa levar em conta a cultura da infância. Então, sempre tudo muito lúdico na aula de música. O fazer musical, a parte da apreciação musical também, só que sempre com estratégias lúdicas. Muito bom. Alguém comentou aqui, nossa, é um espetáculo, não é uma aula, é um espetáculo, realmente muito legal. Muito obrigada. Vou fazer música realmente é apaixonante. Muito bom, né? Vou fazer aqui uma provocação, professora Débora. Pessoal, antes de fazer aqui a provocação, deixa eu situar quem está chegando. Nós estamos aqui com a professora Débora Munhoz, uma das maiores especialistas em musicalização infantil do país. Ela está aqui com a gente, né, na Semana Rede Pedagógica. Hoje é o 6º dia. Então está bem interessante essa conversa aqui com ela, né? Fica com a gente, chama lá suas amigas, compartilha essa live, porque realmente é imperdível esse aqui. Eu vou fazer igual criança, viu, Débora? Eu vou falar com você sobre a historinha que você contou, né, do Pezico e do Pesar. De novo, né? Sim. De novo. Você pode contar a história? Claro, com certeza. Sabe aqueles momentos que... As histórias de mãos eu uso em vários momentos, né? Tanto em momentos que eu quero alimentar um campo de experiência, e aí eu vou gastar mais tempo com essa atividade. Então, a partir dessa história, eu vou usar uma história para sensibilizar, para trabalhar outros elementos, para enriquecer a paisagem sonora da história, enfim, ir além. Agora, as histórias de mão também podem ser muito interessantes para aqueles momentos, por exemplo, que as crianças acabaram de chegar, elas estão estressadas, acabaram de chegar, por exemplo, da educação física, e são super agitadas, e você quer que elas se acalmem. Então, ao invés de você gritar, você pode contar uma história de mãos. E é claro que, além da história de mãos, a entonação na sua voz, o seu olhar para os alunos, tudo isso vai fazer diferença para que ele preste atenção. Porque se eu contar assim, ó, Pezico, Pesaco, 2 anãozinhos que moram dentro do saco, não vai, né? Então, é muito importante que você esteja presente naquele momento. Uma coisa importante também, nunca conte uma história que você não gosta, que você não... Enfim, que você não se identifica, que você não gosta, porque senão você não vai contar bem. E sempre conte uma história depois de você treinar, certo? Então, às vezes o professor, que história que eu vou contar? E pega em cima da hora, aí é claro que a história não vai ficar tão bem contada. Uma história bem contada é aquela história que o professor estudou, que ele sabe a história.
Então, essa historinha de mão, ela é folclórica, ela é muito simples, e veja que nós estamos trabalhando corpo, gestos, movimentos, então estamos trabalhando a nossa voz, a entonação da nossa voz para cima, para baixo, os movimentos sonoros usando a voz. Então, veja que a musicalização, obviamente que ela não trabalha só com histórias, porém ela usa a história como ferramenta para sensibilizar a criança para os elementos musicais. Então, isso faz diferença. As estratégias que o professor vai utilizar para trabalhar os conteúdos. Então, você, Edivaldo, falou que você quer contar essa história comigo agora, é isso? Quer aprender essa história? É isso? Eu falei que realmente foi maravilhoso esse momento. A aula está toda, né, espetacular, como os nossos alunos estão, nossas alunas, né? Porque a maioria. E daqui a pouco tem mulheres, a aula, né, que foi gravada. Pois é, tem mais coisas ainda, né? Eu queria que você repetisse, então, aquela performance espetacular dessa cantação de histórias, né? Do então, olha, todo mundo que está assistindo aprende essa história. É uma história super simples, ela é folclórica, mas ela é muito fácil para você contar. Eu, às vezes, contava para minha filha, eu ia no McDonald's, por exemplo, enquanto não vinha o lanche, vamos brincar de história? E aí você usa a mão para contar várias historinhas de mãos. Então vamos lá, professores. Pezico e Pesaco. 2 anõezinhos, eles são irmãozinhos e moram dentro de um saco. O Pezico, ele usa um chapéu na cabeça. E o Pesaco usa uma fita na testa. Lá vão eles para uma grande festa. Com seus passos miudinhos vão andando ligeirinho. Pra frente, pra trás, para um lado, pro outro, pra cima e pra baixo. Ah, não! O Pezico e o Pesaco voltaram para dentro do saco. Mas não tem problema. O saco tem um buraco. Olha aqui o Pezico e olha aqui o Pesaco. Super simples, não tem erro, e as crianças gostam. Dá para contar até na quarentena agora, mandar de vídeo para as crianças aprenderem essa história, né? Muito bom. Que aí as crianças aprendem, vão treinando e vão contando. E assim que o folclore vai passando de geração em geração. Porque, se você observar, a maioria das canções folclóricas são pequenas historinhas. E a história, ela realmente tem o poder de engajar. Crianças de qualquer idade, até adultos, né? Porque os filmes, as novelas trabalham tanto com histórias. Só que as histórias na aula de música têm o objetivo de sensibilizar para o trabalho dos materiais sonoros, o timbre, a altura, a intensidade, duração, falando mais a linguagem de professor de música agora, né? Para trabalhar a forma musical, quando nós trabalhamos com uma música instrumental, por exemplo, onde a gente vai trabalhar a forma, o caráter expressivo, mas o objetivo do professor de música é trabalhar os elementos musicais. Porém, o professor polivalente pode aproveitar as histórias para enriquecer os campos de experiência, as músicas, as canções, a socialização, para trazer mais alegria, mais entusiasmo para a sala de aula, que com certeza a música tem esse poder. Muito bom. Disseram aqui, amei essa história. Eu também amei, muito legal. Ai, que bom, fiquei feliz. Muito bom. Depois me falem se vocês gostaram. Muito bom. E amanhã, professora Débora, nós teremos aqui com a gente o Paulo Tatite, da Palavra Cantada. Eu falei aqui de história ele cantada, é fera, hein? Né? Muito bom. Ele é fera, uma grande referência. Pois é, ele vai fazer música aqui com os alunos essa semana. É muito bom, né? Eu não vou perder por nada. E nós estamos aqui fazendo a amarração também das disciplinas, dos conteúdos. Nós começamos aqui com Ótimo Humor, com Diogo Almeida, no domingo. Na segunda, nós viemos com o Cristiano Muniz, com alfabetização matemática, né? Falamos de muitas coisas interessantes. Ele realmente deu uma aula muito rica. Na terça-feira, nós falamos de BNCC. Na verdade, quem falou foi a professora Andréia Martinez e a professora Débora, né? A professora, desculpa, Daniela Lobato, misturando aqui as letras. Então foi muito legal. Eu não sei porque Daniela e Débora, as pessoas confundem esses dois nomes, igual Priscila e Patrícia, né? É verdade. Sabe o que eu faço? Já sei o que acontece comigo.
Eu costumo memorizar os nomes das pessoas pela inicial e a quantidade de letras. Então, de vez em quando, dá esse tilt, né? Quando os nomes têm as mesmas quantidades de letras, as iniciais dão desse tilt. E depois nós tivemos aqui na quarta-feira a professora Rafaela falando de alfabetização e letramento. E ontem nós falamos, né, sobre competências socioemocionais com a professora Simone Lavorato. Então eu queria pegar um gancho aqui de pontos que falaram as professoras Rafaela e Simone. A professora Rafaela falou da importância da linguagem, não é? E ontem a professora Simone falou da importância da maturação, não é? Então a educação como um elemento para fomentar a maturação das pessoas. Vou fazer primeiro a pergunta para fazer o eixo lá, para fazer o vínculo, o gancho com a palavra aqui da professora Rafaela. Você diz no seu texto, né, você cita o Aristóteles, no que ele diz, né, que no intelecto não existe nada que não seja mediado pelos sentidos. Não é isso? Tem uma citação muito boa. E a professora Rafaela falou da importância da linguagem para constituir a identidade das pessoas. Então você tem os sentidos, você tem a linguagem, a música é uma dessas linguagens, e você tem a formação do intelecto, né? Nós falamos ontem com a professora Simone sobre o chá, né? E o C de chá é conhecimento. Então o conhecimento ele é sempre mediado pelos sentidos, que são mediados pela linguagem. Então eu gostaria que você fizesse, né, explicasse melhor essa referência que você fez a Aristóteles a respeito da importância dos sentidos para a constituição do intelecto e do conhecimento. Eu acho perfeita essa colocação, porque a neurociência prova cada vez mais o quanto nós aprendemos através dos sentidos. Então, por exemplo, se eu quero que meu aluno estude música, aprenda música, entenda música, eu vou fazer com que ele vivencie música. E é isso que a musicalização infantil faz, porque durante muitos anos, lá atrás, a música era considerada aquela música que a criança sentava em frente ao piano, pegava o violão, pegava a partitura na frente, sem nunca ter tido nenhuma vivência anterior. E ela tinha que ver a partitura, entender todos os elementos que apareciam ali em relação à altura, em relação às notas musicais, em relação ao som que ela tocaria forte, fraco, tudo ao mesmo tempo e coordenar os movimentos, a coordenação visomotora do olho que olha a partitura, da mão que toca, tudo ao mesmo tempo, sem nunca ter tido uma visão anterior, uma vivência. E hoje já se sabe o quanto a vivência é fundamental. Então, a musicalização ela vem justamente ao encontro de tudo que o Aristóteles falou, que é, você vai aprender o que é realmente, por exemplo, intensidade sonora, forte, fraco, se você brincar com a voz, cantar músicas, contar a história, por exemplo, dos 3 porquinhos, e entender que, vamos agora soprar um sopro forte, igual do lobo mau. Agora, sopro fraquinho, do primeiro porquinho, tudo de forma lúdica. Então é isso, através dos sentidos, através das brincadeiras, tocando o instrumento forte, fraco. Agora vamos ficar de pé, vamos bater palma, forte, fraco, nem precisa falar. A criança vai olhando, vai percebendo, vai explorando, ela vai entender os conceitos. É uma frase célebre também que o Rubem Alves fala, que se eu fosse apresentar música para as crianças, eu não sei a frase inteira, mas o que ele quer dizer é justamente isso. Eu não ficaria mostrando a partitura, eu começaria a encantar a criança, com brincadeiras, com histórias, porque aí a criança ficaria encantada com a beleza da música e aí sim, ela naturalmente se interessaria pela leitura das notas, justamente porque a leitura das notas é um símbolo. A beleza da música tem que vir antes. Então isso é importante. Independente, eu estou falando aqui na área musical, mas em qualquer área do conhecimento. Não é à toa que a BNCC fala dos campos de experiências, porque campos tem a ver com o quê? Uma vez eu vi uma definição de uma professora chamada Guaciara que eu achei fantástico. Ela falou o seguinte, que seria o campo de experiência? Como se fosse um campo de futebol,
onde os jogadores, os alunos, vão passando a bola, vão passando o conteúdo para cada criança para fazer o gol. O gol é a aprendizagem. E o gol não acontece da noite para o dia, leva tempo, o professor constrói um contexto forte, onde a criança vai vivenciar, onde o professor vai ter paciência com o processo da criança, onde ele não vai ter pressa, porque, preciso dar o conteúdo. Então, é óbvio que a gente tem conteúdo para dar, mas sempre a gente tem que ter em mente como que eu vou fazer esse conteúdo se tornar muito forte para que a criança entenda. Então, por isso que, para quem vai tocar um instrumento, que às vezes tem um filho, eu escuto muito isso, eu quero que meu filho faça piano, eu acho tão lindo, mas... Olha, ele já fez aula de musicalização antes, porque a aula de musicalização ajuda muito no desenvolvimento da percepção auditiva, na coordenação motora, para ele conhecer instrumentos e, de repente, escolher um instrumento que ele tem mais afinidade, o desenvolvimento do repertório musical, porque o professor de música vai trazer um repertório diferente do que geralmente ele teria se ele ficasse só em casa. E nós, como professores, é interessante, sim, trazer repertórios diferentes para essa criança. E não é só professor de música, né? Você que não é professor de música, você pode sim trabalhar, por exemplo, Mozart. Nossa, Mozart? Sim, aliás, o Mozart ele tem uma história muito linda de vida, que quando eu vi, eu fiquei encantada, que o pai dele era um grande músico e ele queria aprender cravo. O cravo foi um instrumento que veio antes do piano. E ele pedia muito, pai, eu quero aprender, mas o pai falava, filho, você tem só 3 anos, não tem condição. E aí ele começou a ouvir a aula da irmãzinha, porque o pai dava aula para a irmãzinha. E ele ficou ouvindo, e aí quando o pai saía para trabalhar, ele sentava no instrumento e começou a tirar tudo de ouvido. E aí quando o pai abriu a porta e falou, o quê? Eu achei que era sua irmã e é você que está tocando, não, então você merece uma aula de piano, mesmo com 3 anos. Então isso mostra para a criança uma coisa importantíssima, o quanto todo dia treinar um pouquinho desenvolve as habilidades. Então, você quer ser um bom cantor? Você quer falar bem inglês? Você quer jogar bem futebol? Você quer ser um bom jogador de futebol? Quer ser um bom pianista? Todo dia um pouquinho. Quer ficar craque na educação? Faça os cursos da rede pedagógica. Então, é isso. Eu brinquei aqui, mas é a verdade. É a consistência que faz a gente desenvolver uma habilidade. E, voltando a Aristóteles novamente, a criança ela vai realmente consolidar a aprendizagem através da vivência. Então, é muito importante, por exemplo, numa história, você vai trazer história, traga elementos que tragam a noção para a criança do lugar, cheiros daquele lugar, que faça a criança viajar na parte sensorial dela. Então, os personagens que vão aparecer, as características desse personagem, a entonação da sua voz, tudo isso vai construindo elementos na história que vai tornando a história mais rica e o contexto mais forte. E a história, ela sensibiliza a criança para os outros conteúdos, como eu já falei. Então, é isso. E por isso que a exploração também é tão importante. Volto a repetir. Durante muito tempo na minha aula, eu fazia momentos mais dirigidos. E com o tempo, fui percebendo o quanto momentos não dirigidos são muito importantes. Então, hoje eu separo toda a aula, um tempo para as crianças explorarem livremente. E cada vez eu me surpreendo mais de ver o quanto esses momentos são ricos, porque eles descobrem, eles são os protagonistas. E isso ajuda nos outros processos que eu vou trabalhar na aula também. Então, professor, trabalhe com música folclórica, canções pedagógicas, tem excelentes professores, vários professores que eu poderia citar aqui, que tem um trabalho maravilhoso. Eu não vou citar porque vai que eu esqueço alguém, mas tem vários professores de música que têm um trabalho maravilhoso, com várias músicas. Procura esse repertório para trazer para a sala de aula, para trazer músicas diferentes. Galinha Pintadinha é legal, mas é um repertório que as crianças já têm em casa. Então, você vai trabalhar música folclórica, mas de repente com outro arranjo, enfim, música erudita, canções pedagógicas geralmente trazem conceitos para serem trabalhados, que a criança vai aprender brincando. Então, tudo isso é muito rico para a criança. E a música erudita também, porque primeiro que é uma música que passa de geração em geração, com arranjos muito bem tocados. A partir dali você pode trabalhar
instrumentos de orquestra, o papel do maestro, naipes de instrumentos musicais, enfim, tantas coisas, história da música, isso falando com as crianças um pouco maiores, mas é isso. Então, você procurar variar o seu repertório para tornar os campos de experiências mais ricos. Muito bom, já estamos chegando ao final desta live. Nós vamos daqui a pouco assistir, né, a primeira aula da professora Débora Munhoz, mas eu tinha falado da professora Simone Lavorato, da questão da maturidade. Eu quero até aqui também amarrar este tema, professora Débora, com a literatura, porque nós vemos, por exemplo, a partir da premissa, né, que colocou aqui a professora Simone Lavorato, de que as pessoas às vezes não amadurecem por problemas emocionais. Muitas pessoas chegam à fase adulta sem maturidade, sem esse amadurecimento necessário, né, para resolver as coisas, para enfrentar as situações, os desafios da vida. Então, eu queria lembrar da historinha lá do Peter Pan, né, que não queria ficar adulto, queria ser sempre criança, né? E queria lembrar da literatura brasileira também, um autor que traz esse tema, mas invertido, que é o Machado de Assis, em Dom Casmurro. Né? Porque no começo, não sei se todo mundo aqui já leu Dom Casmurro, mas no começo o Bentinho é criança pura, né? Como qualquer criança, leve, passa pelos percalços da vida, os percalços que o professor Cristiano mencionou aqui na segunda-feira, passa pelos percalços da vida e chega ao final da vida muito fechado, casmurro, né? Emburrado, amadurece demais. Então, como trabalhar a música para levar as crianças a amadurecer de forma equilibrada? Nem passar do ponto e nem ficar também infantil a vida toda. Quando a gente fala de maturidade, existem alguns processos para que isso aconteça, né? Então, por exemplo, quando você está com o seu aluno na sala de aula, você pode preparar a sua melhor aula. Porém, se ele não está bem, porque ele está doente, ou porque, enfim, ele está com fome, está com sono, tudo isso vai interferir para que ele interaja com você. Porque é a interação que vai promover as brincadeiras, as interações que vai promover a aprendizagem, que vai promover, enfim, o amadurecimento. Então, esse é o ponto fundamental. Hoje a gente sabe que a genética é importante, a neurociência mostra isso, porém, o ambiente que a criança cresce é fundamental para ela desenvolver as habilidades. Howard Gardner fala sobre as inteligências múltiplas. Então, ele fala, por exemplo, que a inteligência musical todo mundo pode desenvolver. É claro que tem pessoas que têm mais facilidade do que outras, mas se você tiver um bom professor que te estimule da forma correta e faça você continuar gostando de música, porque eu acredito que é inato do ser humano gostar de música. É muito difícil, pelo menos é muito difícil alguém que não goste de música, mas se é um professor que tem uma didática, que entrega uma aula lúdica, que a criança vai participar, a criança tem um bem-estar, ela está bem, ela não está com sono, ela não está com fome, ela vai participar e muito da aula. E com isso ela vai se desenvolver. E é um processo. Para você desenvolver inteligência musical, é aquilo que eu falei de Mozart. Mozart era genial, mas mesmo assim, ele todo dia, segundo a literatura da história da vida dele, ele treinava. Ele compunha. Com certeza, muitas vezes, ele pode ter feito músicas que não eram tão boas, mas ele não desistiu. O importante, se você quer desenvolver a inteligência musical, é você insistir, você treinar, tudo na vida é treino. E é claro que, como professor de música ou professor de qualquer área do conhecimento, nós temos que ter em mente as 10 competências da BNCC. Então, obviamente, eu como professora de música, eu quero sim trabalhar os elementos musicais, os materiais sonoros, o caráter expressivo da música, eu quero trabalhar a forma musical, eu quero ampliar o repertório das crianças, a afinação, mas eu também quero, no dia a dia das minhas aulas, ajudar essa criança a ter mais empatia para o próximo, a respeitar, enfim, as competências, desenvolver o conhecimento, todas as 10 competências que a gente sabe que nós temos que trabalhar desde o maternal até o final do ensino médio, justamente para serem consolidadas. Porque não adianta ser um grande pianista, mas quando o amigo vai tocar, começar a mexer no celular, desrespeitando o amigo. Então, e nós professores, a gente tem que ter isso em mente, que nós somos modelos. Os alunos
nos observam o tempo todo. Então, às vezes, um comportamento fala mais do que 1000 palavras. E quando você é mãe, ou você é pai, você sabe que isso é a pura verdade. Às vezes, o que você fala não é tão impactante quanto aquilo que você faz. Então, os modelos, as pessoas que essa criança convive durante a vida dela, o que ela tem acesso. E quando eu falo de estímulo, não é ficar o tempo todo estimulando a criança. A criança também precisa ter o tempo de ócio criativo, como chamo. Mas, com certeza, o ambiente faz toda a diferença, a forma que a criança vai recebendo a música de uma forma, pensando musicalmente falando. Então, o papel do professor é fundamental para que a criança goste mais ou menos do que ele está ensinando. Eu tenho uma professora. Eu nunca fui boa em matemática quando eu era criança. Porém, com 14 anos, Edivaldo, eu tive uma professora que ela era fantástica. Eu nunca mais a vi, porque isso fazem muitos anos atrás, né? Mas eu lembro do nome dela até hoje, Cláudia, professora Cláudia. Por quê? Ela era alegre, ela era simpática, ela tinha uma didática incrível, ela sempre elogiava quando eu merecia, é claro, quando alguém fazia um comportamento que não era legal, ela não ia reforçar com um elogio sincero. Mas com tudo isso, eu tive notas excelentes naquele ano. Então, aquele ano eu percebi o quanto um professor pode ser transformador na vida de um aluno. Nós temos esse poder de transformar. Isso é muito sério, né, professor Edivaldo? É verdade, viu? E realmente com a música, né? Com a música, o desenvolvimento da criança, ele pode, né, desabrochar, ele pode se exponencializar. Eu gostei muito desse ponto do seu texto, professora, quando você fala da importância do ambiente. As pessoas, às vezes, pensam que o ambiente é o ambiente da geografia, mas não o ambiente, né? São os conhecimentos, a experiência. O dia a dia da criança, as experiências. E é por isso, novamente, que a BNCC fala campos de experiências. Tudo é experiência, é prática. Então, obviamente, você pode trabalhar uma atividade para sensibilizar, mas a criança tem que estar ativa. É o campo de experiência. Pensa no jogador de futebol, que vai passando a bola, que vai passando o conhecimento, o professor vai interagindo junto com os alunos, junto com a bola para fazer o gol. Não é nada parado, não é nada passivo. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre isso em mente. E, novamente, por isso que os direitos de aprendizagem são verbos de ação, certo? Participar, explorar, expressar, se conhecer, os 6 direitos de aprendizagem. Porque é ação, a criança aprende através da ação. Muito bom mesmo. Através da experiência, através da vivência. Nós já estamos encerrando aqui essa primeira parte, né? Não fiquem desesperados, que estamos encerrando só a primeira parte. E este modelo de aula também, esse modelo dialógico, né? A gente está conversando, né? Porque, em geral, os professores, nós vamos para frente da sala de aula e muitas vezes fazemos ali um monólogo, né? Mas aqui nós estamos conversando, então realmente está ficando muito legal. A gente também pauta as nossas intervenções aqui, os comentários dos alunos. Está realmente muito interessante. E, pessoal, nós vamos lá com a professora Débora para a salinha mágica. A salinha cabe muita gente, né? É uma salinha que saiu do livro Alice no País das Maravilhas. E você sabe, Débora, foi uma vez à Universidade de Oxford, aquela árvore que é mencionada no começo do livro, ela realmente existe até hoje, porque o autor do livro, Lewis Carroll, estudou na Universidade de Oxford e ele se inspirou para escrever aquele livro maravilhoso na experiência que ele teve, as coisas reais. A Alice é uma menina real, né? Os personagens, as críticas que ele fazia no livro, a experiência daquela época aparece na literatura dele. Então é muito interessante o que você está falando sobre a importância da experiência para a constituição da identidade, da plenitude do ser da criança, né? Exatamente. Se você quer que o seu aluno aprenda ritmo, ao invés de ficar explicando com palavras, faça ele vivenciar o ritmo, com os sons do corpo, através das brincadeiras de roda, com os instrumentos musicais, enfim, com ecos rítmicos, enfim, através da prática, sempre através da prática. E, enfim, a criança ativa e sempre que puder, a criança como protagonista. Ok, isso mesmo, muito bom. Então nós estamos aqui com a professora Débora Munhoz, uma das melhores do país
em musicalização infantil, não é? Porque basta, não preciso nem dizer, basta assistir aqui a live dela, assistir a aula dela, que vocês vão comprovar isso por vocês mesmos. Então nós estamos indo lá assistir a primeira aula da professora Débora, depois nós voltaremos aqui com a professora Débora e com a Érica Redesfiel para fazer a mediação com ela, para comentar a primeira aula. Pessoal, e o seguinte, para não ter problema, a nossa sala mágica, né, que cabe um montão de gente, como eu disse, é uma salinha que parece ter saído do livro Alice no País das Maravilhas, né? Lá, às vezes, é tanta gente entrando que não cabe na sala, viu, professora Débora? Então, a gente fez nós fizemos 2 espichadinhos, né? O primeiro espichadinho é o YouTube da Rede Pedagógica. Então, você pode também assistir a primeira aula da professora Débora no YouTube da Rede Pedagógica. O endereço é o seguinte: www.youtube.com/c/rede pedagógica. De novo, www.youtube.com/c/rede pedagógica. E também tem um outro espichadinho do outro lado, que é o Facebook da Rede Pedagógica, que tem mais de 1.720.000 seguidores, né? Então, qual que é o endereço do Facebook da Rede Pedagógica? www.facebook.com/pedagógica-rede. www.facebook.com/pedagógica-rede. Então, você pode escolher um desses 3 ambientes para assistir a aula da professora Débora. E nós voltamos, né, daqui a 25 minutos, a aula tem 21 minutos, nós voltamos aqui para ela comentar a aula dela aqui com a Érica Redesfiel e com todos vocês que estão acompanhando este curso. Muito obrigado, professora Débora. Eu realmente fiquei muito satisfeito, muito feliz aqui com a sua aula. Estou gostando muito. Parabéns aí pela capacidade. E o pessoal está pedindo aí para você depois mandar a historinha por escrito, para ver se possa fazer Mando isso. Sim. Né? Eu vou mandar amanhã para vocês. Eu até te pedi uma coisa até a mais, viu, professora? Se você tiver um tempo depois, não precisa ser agora, mas quando tiver mais tempo, você pode gravar um vídeo de uns 5 minutos com histórias, né, de mão. Eu acho que vai ser bem legal para a gente incluir no curso. Ótimo, legal. Usar, tá joia? Legal, ótimo. Ótima estratégia. Professora Edivaldo, só para terminar, eu tenho um Instagram, caso você queira conhecer, é débora.cantinho da música, tá bom? E pode deixar, eu vou fazer isso que você falou também das historinhas de mãos, então. Legal. Tá joia. Repete então o Instagram, professora Débora, porque muitas pessoas perguntaram aqui qual que é o seu Instagram. É Débora.cantinho da música. Ok, pessoal? Débora.cantinho da música. Muito obrigada. Então tá joia, a gente vai lá e volta, olha, e nós temos um curso da professora Débora na plataforma RPEAD. Então quem quiser fazer o curso com a professora Débora, é um curso excelente e está com um preço muito barato, né, pessoal? Nós conversamos com a professora Débora, porque nós sabemos que os professores, né, muitos não têm muito dinheiro assim, formação difícil, né, o Estado paga pouco, muitos trabalham em escola pública, mesmo também quem trabalha em escola particular. Então, a professora Débora foi muito gentil, né, e nós fizemos um acordo para oferecer esses cursos, o curso da professora Débora para vocês, muito baratinho, preço muito amigável, tá, pessoal? Então, depois, quem quiser fazer o curso... E valor de lançamento também. Pois é. Valor de lançamento. Valor de lançamento. Realmente é um curso que vale a pena fazer. Tá? É um curso, sabe aqueles cursos que você faz e que muda a sua vida? Então, é um curso desse tipo aqui. Então, pessoal, vamos lá então assistir a aula e nós voltamos aqui daqui a 25 minutos para continuarmos aqui com essa aula, nesse método aqui diferenciado, e vai ser muito bom. Tem muita coisa boa ainda para acontecer. Tá joia, pessoal? Espero que vocês gostem, pessoal. Preparem com carinho. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau, gente. Tchau, professora.